mais uma vez estamos aqui do podcast do projeto Por Elas, para Elas, da Fundação Justus. E hoje estamos com a psicóloga Jaqueline Rezende. E o nosso tema hoje vai ser a instituição casamento, né? Até que ponto esse casamento ele deve ser mantido? Porque hoje, já que assim, as experiências que eu tenho, se eu estiver errada, você me corrige. Entende? Elas sempre falam assim, eu preciso porque eu preciso manter a minha família, pelos meus filhos. Mas assim, será que compensa? Esse filho vai ser um adulto sem problema? Vai ser uma criança feliz? Porque mesmo a mãe escondendo, a criança sente. Tá, Patrícia, a instituição casamento, ela é uma instituição assim que a gente poderia fazer uns 5 episódios desse aqui para falar sobre todos os pormenores que acontecem dentro de uma vida a dois. Né? Sim. Enfim, agora pensando nessas questões mais íntimas de um relacionamento já com alguns problemas, que aqui hoje a gente vai tratar sobre dificuldades dentro do casamento, especialmente relacionadas à violência. Sim. Então, vamos pensar nessa criança. Eu acho que o principal exercício que a gente pode fazer agora é pensar no casamento dos nossos pais. Ou das pessoas que a gente viu e conviveu, que a gente percebia que estava fazendo ou não. Porque a partir dessa ideia que a gente vê, por exemplo, vamos supor, meus pais tinham um casamento tumultuado, cheio de brigas, já os meus avós tinham um casamento mais tranquilo. Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente pega por referência, para a gente usar a favor ou não. Ou seja, vai nos dar a ideia daquilo que a gente quer, de um plano de casamento, para aquilo que a gente não quer. Isso é verdade, Jaque, porque assim, eu achava que o meu casamento ia ser assim, igual ao do meu pai e da minha mãe. Só que nós somos pessoas diferentes, eu sou diferente, meu marido é diferente, meu pai, né, eles eram muito unidos, não que eu e meu marido não seja, né, mas assim, é diferente, o meu espelho era eles almoçavam junto, tomavam café da manhã junto, então era tudo junto, e assim, meu marido veio de outra criação, né? Então, assim, aí choca, muita coisa choca, mas hoje, há mais de 30 anos, a gente já conseguiu fazer a nossa rotina e hoje tá tudo bem. Enfim, Jaque, muitas mulheres, Jaque, quando acontecem esses problemas no relacionamento, elas procuram muito o líder religioso delas, né? Então, o que você vê hoje? Não estou culpando a religião, nunca, de forma alguma. Eu acredito que tem que ser um conjunto de coisas, e a religião está dentro desse conjunto. Mas a grande maioria deles aconselha ela a manter a família, né? Não, vamos tentar. Então, assim, o último que ela procura é o psicólogo, né? O que você me fala disso? A procura formal, que no caso seria essa procura de um psicólogo ou de algum médico, ela costuma estar em último plano, porque primeiro a gente vai tratar sobre o casamento, né, igual eu falei assim, ele não é necessariamente só uma coisa, ele é uma instituição. Ou seja, ele tem toda uma história, ele é composto não só por aquilo que você acha, mas por aquilo que na sociedade é esperado. Então, um casamento, ele precisa geralmente ser formado por um esposo, por uma esposa e por seus filhos. E tudo aquilo que acontece ali dentro é esperado dentro, igual você trouxe um pouco sobre a religião. Várias religiões, elas trabalham e propõem modelos de como as pessoas precisam seguir, tanto financeiros, tanto amorosos, quanto em relação à vida sexual. A sociedade também, né, Jaque? A gente vê modelos em novelas, em revistas, né? Hoje não muito mais em revistas, mas a gente vê por aí tudo aquilo que as pessoas falam que deveria ser um casamento. Aí a gente olha para nossa realidade e fala, será que meu casamento está sendo isso mesmo? Então, assim, vamos pegar essa pergunta que você trouxe sobre os líderes religiosos. É muito comum que a gente ouça falar sobre o que é esperado, sobre a função do homem, sobre a função da mulher, que são conceitos, são coisas que estão entremeadas naquilo que a gente tem de social. Né? São conceitos que a gente vai aprendendo desde quando a gente é criança. Que a gente vê como nosso avô trata a nossa avó, como nosso pai trata a nossa mãe, como nosso irmão trata a namorada, como a gente trata o outro. Então a gente vai criando esse tanto de conceito de acordo com o que a gente vai vivendo.
E aí que entra essas variações que você trouxe, por exemplo, da ideia que você tinha de casamento, que o seu marido tinha, do que a sua vizinha tinha, que o fulano tinha. Cada pessoa, ela vai crescendo com uma ideia do que é necessário para compor um casamento. Então, assim, algumas pessoas vão falar, olha, meu marido, ele é responsável financeiramente pela casa, então ele vai sair, vai trabalhar, vai fazer as coisas que ele precisa lá fora, e aqui dentro eu vou cuidar, eu vou deixar limpo, eu vou deixar organizado. Ela tá tudo bem, né? Exatamente. Se esse é o acordo de cada pessoa e se tá funcionando assim... Se ela tá feliz, exatamente. Né? Se é uma coisa assim, se é um acordo de bom grado entre as partes, tudo é válido, né? Uhum. Mas agora, se a gente for entrar naquilo que é disfuncional dentro de um casamento, então a gente pode falar de... Eu não quero ter que ficar trabalhando em casa. Vou criar uma situação hipotética aqui. Alguém Sim. que foi para a faculdade, trabalhou, casou, a pessoa falou assim, olha, o marido falou, olha, vai ficar em casa. Aqui quem vai trabalhar sou eu. E a pessoa falou, não, mas eu quero estar lá fora, eu quero estar trabalhando também. Aí já não é tão consensual. Aí mesmo, ao mesmo tempo, ela quer ter uma família, Sim. né? Porque ela tem a sociedade, hoje, ela tá bem desenvolvida, tudo. Temos vários tipos de família. Mas, assim, a sociedade ainda, ela cobra isso da mulher, né? Ela cobra... tanto é que... Faz muito tempo que eu não assisto novela. Mas, assim, o fim das novelas, até quando eu assistia, o fim era... o casamento, quer dizer, o final feliz era o casamento. Então, assim, será que é? A gente não tá aqui, gente, falando mal do casamento. A gente quer levar vocês a fazer uma reflexão se o seu casamento está te fazendo bem, né? Porque você não precisa se anular para você manter o seu casamento em prol de filhos. Será que vale a pena? Né? São perguntas que elas precisam ser feitas, né, Patrícia? Tanto assim que essa é uma angústia. Quando a gente vai trabalhar dentro da clínica psicológica, a gente sempre sabe que existem problemas relacionados a relacionamento amoroso. Seja casamento, seja namoro, seja união estável, independentemente do arranjo que seja feito, sabe? Então, só considerando um pouco daquela outra pergunta que você fez, do porquê que as pessoas procuram, né, esses conselhos religiosos. Porque geralmente, quando a gente está crescendo, a gente tem um amparo tanto da família, quanto das igrejas como instituição, não necessariamente católica, mas todos os templos religiosos. Então, isso é algo que, teoricamente, nos fala como a gente deve seguir a nossa vida. Então, aquele conselho do pastor, aquele conselho do padre, aquele conselho de um palestrante ou qualquer outro líder religioso, ele vai trazer pra gente uma direção. Então, às vezes, você vai chegar e falar assim, tô sofrendo isso no meu casamento. Tenha paciência que vai mudar. Tenha paciência que isso vai fazer. Ou então, olha... Vamos tentar mudar a forma como vocês dois estão trabalhando a rotina de vocês. E dessa forma, as pessoas vão seguindo basicamente casamento de acordo com o que outras pessoas ou outras instituições, não só igreja, mas também família, ou seja, o pai e a mãe, o que eles falam, né? A sociedade fala pra gente como a gente tem que seguir. E dessa forma a gente vai então criando essa ideia do que seria o casamento. Sabe, Jaque, eu tive uma experiência... de uma amiga minha, a gente era muito amiga, a gente fazia colegial junto. Eu falo colegial, mas hoje eu acho que é ensino médio, eu não sei. Enfim, né? E ela, o pai dela e a mãe dela não viviam bem. Hoje eu entendo que a violência era psicológica em cima da mãe. Só que ela não aceitava a separação dos pais. Porque ela amava os dois e ela queria ver os dois juntos. Mas isso foi afetando a mãe dela de um certo ponto, que a mãe dela foi entrando em depressão profunda e foi se anulando. E chegou um ponto que a família interviu e falou, não, vai separar, vou te tirar. A mãe, né, tirou ela Depois de um certo tempo, assim, essa minha amiga, ela veio... Ela falou assim, Pati, ela me chamava de Pati, Pati, eu tô tão feliz, mas ao mesmo tempo eu me sinto culpada. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque eu brigava com a minha mãe, porque quando ela falava que ela ia separar do meu pai. Mas hoje eu vejo a minha mãe feliz, eu vejo a minha mãe sorrir, eu vejo a minha mãe se arrumar. E então assim, eu me sinto culpada, por que eu não deixei minha mãe viver isso antes?
Aí eu só respondi pra ela, porque hoje você tem a maturidade, né? E você, querendo ou não, você nunca tinha visto sua mãe feliz. Você achava que a sua mãe era feliz. Então, né? Às Muito vezes bem tem, colocado. eu acho que tem muitas vezes gente que tá passando. E o casal, ele pensa, às vezes, que o filho não percebe, né? Já. E aí que tá um outro detalhe muito importante. Quando o casamento ele envolve filhos, a gente fala de uma outra estrutura. Então, é muito comum até a gente ouvir dentro do relato clínico, Patrícia, as pessoas falarem, olha, eu fiz o que eu pude, eu sacrifiquei a minha felicidade para dar uma família para os meus filhos. Mas Sim. a que custo que veio isso? Será que de fato essa família, ela foi funcional da forma como ela poderia ser? Ela foi feliz, né, colocando nesse termo assim, ela foi feliz da forma como ela poderia ter sido? Porque algumas vezes as pessoas aguentam tanta violência psicológica quanto a patrimonial. Então, assim, as crianças, a gente pensa que ela não escuta, que ela não entende, que ela não vê, mas ela entende tudo que está acontecendo. Então, ela percebe, ela sente, ela fica angustiada, ela fica ansiosa. Ela fala que ela não quer casar. Ela fala que ela quer um outro pai, ela quer uma outra mãe, ela quer uma outra avó, ela quer sabe, isso tudo aparece na fala da criança. Não é como se a gente estivesse, ao preservar a família como ela deveria ser, ou seja, o pai, a mãe, os filhos, tudo bonitinho, porque aquela coisa, essa representação de união familiar é o que vai construir a dignidade, a honestidade, o caráter do filho que você está ali tentando preservar a qualquer custo, é um pensamento um pouco enganoso, sabe? No sentido de, não é isso que vai fazer. Inclusive, talvez traga ainda mais consequências do que benefícios. Sim. Então, assim, a forma como eu, como filha de um casamento tumultuoso, por exemplo, vou tentar evitar um casamento a todos os custos, ou também vou me enfiar em casamentos ou ciclos muito parecidos com aquilo que eu vi, porque foi que eu aprendi que era amor, que era o casamento. Entende? Entendo. E às vezes, né, essas crianças podem se tornar adultos agressivos, né, e acredito que, ou às vezes depressivos, né, eu acredito que esse não é o caminho. Eu acho que é você ver o outro feliz, o outro a mãe, o pai, ou o pai e a mãe, o pai ou o pai, né, ver o casal feliz, ver. Eu acho que isso que faz, isso que você falou, o caráter da pessoa, né? Ver aquele amor verdadeiro, porque fica aquele clima no ar, né? Sobre essa questão, né, do que acontece lá na frente, é sempre muito da imaginação, da gente supor o que pode ser, né? O nosso filho pode ser dessa forma, pode ser daquele jeito, e é muito da vivência que cada um vai ter, é muito individual. Por isso que a gente chega aqui, a gente pontua sobre alguns lugares, mas a gente nunca chega exatamente no lugar de cada pessoa, porque cada trajetória é uma trajetória. Sim. Mas a gente fala sobre marcas, né, que são marcas de violações dos direitos, tanto da criança, quanto da mãe, quanto do marido, porque nem sempre é sempre de um homem para a mulher, mas às vezes pode ser também da mulher para o homem. A gente traz dessa forma, mas a violência ela pode acontecer de todas as direções. E crescer em lar violento faz assim ansiedade. Ansiedade a gente talvez evita. A gente necessariamente vai se tornar um agressor igual? Não. E isso foi, inclusive, esse pensamento assim de eu tenho medo de me tornar como meu pai, foram coisas que eu já ouvi também, sabe? De pessoas assim, olha, eu não quero estar em um relacionamento porque eu tenho medo de ser genético, de eu precisar fazer tal coisa porque meu pai fazia e é mais forte do que eu, e será que eu vou dar conta de estar em um relacionamento saudável? Então, às vezes, a gente tem esse olhar por fora, né, de, nossa, meu pai fez isso com a minha mãe fez isso com meu pai, eles brigavam, eles jogavam coisa na parede, socava isso, é isso que eu vou ter que fazer, e às vezes a pessoa vai crescendo com uma angústia de, e agora? E não se permite, né, viver um amor, um relacionamento, e é o que eu falei, é aquela maturidade, ela é ela, e ele é ele, isso não significa que vai ser igual, né, porque cada um tem a sua maneira de ser, tem a sua, como existe casal,
tudo certinho, que vem filhos problemáticos. Isso não é uma regra, né? Mas aqui, como a gente está falando da violência doméstica, né, da instituição casamento, então, assim, o que a gente quer deixar claro é que, assim, que às vezes a mulher, ela, para deixar seu filho feliz, ela não precisa se oprimir, se anular para esperar, vou esperar meus filhos crescerem. Não, eles estão sentindo ali, eles estão vendo ali que a mãe não tá legal, né? Que o pai também muitas vezes não tá bom. Então, assim, eu acho que quanto mais ele sentir o amor, não amor de pai para filho, aquele amor, vamos falar assim, aquele amor que fica no ar, né? Aquela energia boa. Uma criação, né? Saudável. Isso. Eu acho que isso só vem trazer bem para ele se tornar um adulto bacana. Mas você falando sobre essa questão toda do casamento, eu estava aqui pensando, né, do que a gente poderia trazer como um casamento saudável. Afinal de contas, se a gente está falando daquilo que é certo, daquilo que é errado, então o que é o certo? Né? A gente está aqui pontuando, tipo, porque tem agressão, tem isso. Então, qual que é a ideia de um casamento certo? Aí entra a concepção do que é um parceiro para cada pessoa. Do que é. O que para você olha e fala assim, olha, eu gostaria de um parceiro que ele provesse as coisas financeiras para eu poder criar meus filhos, depois que meus filhos estiverem criados eu poder voltar para o mercado de trabalho ou não voltar, então assim, qual é a ideia de relacionamento que você tem e qual é o relacionamento que você está vivendo? Porque às vezes você vai falar, não, a gente quando briga, o relacionamento é ótimo até a gente brigar. Se não tá acontecendo nada, tá incrível. Mas se a gente vai discutir, aí quebra prato, aí joga coisa na parede, e aí grita, xinga, soca, não me bate, mas bate na parede, soca as coisas. Então, peraí. Ou então faz o contrário, um tratamento de silêncio. Tô falando daquilo que tá me incomodando, a pessoa tá fingindo que não tá nem ouvindo, finge que não aconteceu e vai seguir a vida normalmente. Então, esse relacionamento, ele está tendo esse dinamismo de falar, Patrícia, o que você tá fazendo tá me incomodando. Eu acho que seria melhor se a gente se ajeitasse dessa forma, ou se a gente se organizasse assim, assado, né? Exato, pra gente conseguir ajustar um casamento. Ajustar aquilo que é esperado, porque cada pessoa, todo encontro é um encontro que ele vai precisar ser ajustado. Porque você tem expectativas, o marido tem expectativas. Não é só flores, né? Não. Tem dias difíceis. E assim... E esses dias difíceis é que você tem que ter a maturidade para ou dialogar, né, e conversar, nada de agredir um outro. Eu sempre falo isso para os meus filhos, que até para brigar com a sua esposa, você tem que ter respeito. Porque a partir do momento que perde o respeito, até mesmo dentro de um conflito, aí é um problema grande. Mas aí vão ter pais que vão falar assim, mas a gente nem briga na frente dos meus filhos. E aí, de repente, os pais se separam, os filhos não têm ideia do que está acontecendo, porque nunca viram os pais brigar, não tem noção que o casamento está ruim, não sabe por quê, sabe? Eles são pegos desprevenidos também. Ao mesmo tempo que você vai falar assim, olha, meu casamento é ruim, mas ele é um bom pai. Ele é um péssimo marido para mim, mas ele é um bom pai. Então, por que eu vou querer sair dessa relação? Eu preciso criar meus filhos estão numa escola boa. Tudo bem eu ficar dessa forma, fazer o que ele quiser. Quando ele me bate ou quando ele briga comigo, é só dentro do quarto. Meus filhos nem sonham com isso. Mas será que é só isso? O relacionamento é só a gente estar ali disposto a oferecer uma criação? Não há outra opção para a gente organizar isso? Essa relação, ela precisa seguir dessa forma? Entendi. Jaque, e outra pergunta que eu quero te fazer. Até que ponto o sexo ele é importante de um casal? Tá. Aí vai depender do arranjo de cada casamento. Tem alguns casamentos, as pessoas, os dois sentem que se há sexo, é porque as coisas estão indo bem. Mas ele não deve ser o único parâmetro para um casamento bom. Ninguém precisa ter uma relação sexual se ela não se sente à vontade para ter aquela relação sexual, se ela não tem, sabe, ânimo, desejo, porque às vezes é muito mais do que demonstrar afeto sexual pelo parceiro. Às vezes
cansaço. Tem que ser prazeroso para os dois, né, já? Exatamente, é aqui que tá, tem que ser prazeroso para os dois. Então, Sim. enquanto há prazer, enquanto há satisfação dos dois, o sexo ele é bem-vindo em qualquer momento. Mas como moeda de troca, como cobrança, aí já é necessário pensar sobre como tem sido a vida sexual. Porque o sexo, ele não resolve, porque tem gente que acha que, né, vou por esse lado que eu vou resolver, que eu vou... Não é bem assim, naquele momento ali, até pode, né, mas enfim, eu acho que tem que ter, com o passar dos anos, e assim, às vezes a gente aprende que não é a quantidade, é a qualidade desse momento entre o casal, entre essa intimidade, que faz você ficar mais ligado ao seu parceiro ou à sua parceira, né? E eu acredito que isso tem fundamento? Eu tô errada? Não, tem sim. Quando a gente fala especialmente de casamentos a longo prazo, a gente precisa descobrir formas de prazer de novo. Porque às vezes você vai falar, é sempre assim, ou então, nossa, hoje não teve, então amanhã vai ter certeza, vou estar passando mal, vou gripar. Então assim, calma aí, é uma tortura, né? A gente já tá evitando as coisas, a gente já tá passando a semana esperando o dia que falou, nossa, hoje não tem como negar. Então, peraí, por que isso tá acontecendo? Então, assim, é necessário ter ali toda a questão do romance, é importante para conexão, mas ela não precisa ser necessariamente a única coisa existente dentro de um casamento. Sim. É um conjunto, né, já. Eu acho que é o sexo, a amizade, é o companheirismo, é o respeito, é a religião, é esse conjunto que faz essa instituição família dar certo, né? Não é uma pessoa se anular, uma pessoa sofrer para outra achar que a outra tá feliz, né? E tem um outro detalhe que é especialmente importante de ser realçado, que é o conforto. No sentido de você não se sentir desconfortável, você não estar fazendo algo pela obrigação. Esse é o limite que eu sempre falo. Se você está se sentindo desconfortável, não seja nem só para sexo esse comentário, mas se você está se sentindo desconfortável na sua relação, se o que está acontecendo, se você está sentindo de vergonha de contar para as outras pessoas o que você está fazendo, tanto na sua vida sexual quanto na sua vida amorosa, dentro do seu casamento, dentro da sua relação familiar, por que você não pode falar para os outros que isso está acontecendo? Por que você não pode comentar esse fato, sabe? Que vergonha é essa? Então, tudo isso já vai ligando para a gente alguns sinais de algumas coisas disfuncionais. É aquela frase que eu gosto muito, que o silêncio mata, né? Ele mata nos dois sentidos. Ele te mata você interno, né? Porque você vai acumulando aquilo e ele é a arma do agressor, né? Porque se você não falar, se você não pedir socorro, é difícil. Vai acabar sempre do pior maneira, né? Que é o homicídio. E aí, eu volto um pouco na primeira pergunta que você fez lá do começo, né? De como as pessoas demoram tanto a procurar uma ajuda especializada. E aí, nessa conversa que a gente teve, dá para entender um pouco que a construção do casamento, a ideia, ela não é só entre os dois, mas também um pouco da família, aquilo que se espera da religião. Então, até a gente passar por todas essas questões de, nossa, mas eu conversei com o pastor, eu conversei com o padre, eu conversei com fulano, eu conversei com ciclano e não tá resolvendo, ainda não tô me sentindo bem. Conversei com os meus amigos, não tá assim. Então, passa primeiro por todo aquele desconforto, por toda aquela inadequação, de sentir que aquilo ali não tá correto, entender que aquilo ali precisa de ajuda. Sim. Jaque, eu li um livro uma vez que ele fala assim, você não casa só com seu marido, você casa com a família do seu marido. Então, assim, consequentemente, seu marido casa com a sua família. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio também, porque às vezes muito dos conflitos, às vezes, vem por aí, né? E sim. Quer tirar da família, quer levar mais para outro, então eu acho que tem que ter esse equilíbrio também. E a maturidade, né, de saber que você casou, que ele tem uma mãe, que ele tem um pai, que ela tem uma mãe, que ela tem um pai. É difícil? Não sei. É legal?
ótimo, né? Se a pessoa for difícil, vamos ter um joguinho de cintura. Se a pessoa for legal, né? Legal também. Então, assim, isso tudo tem que ter a maturidade, é onde a gente volta na instituição casamento, né? Que muitos hoje em dia, às vezes não tem essa maturidade, né? Você trouxe um ponto importante que é a família, tanto a nossa quanto a do outro. Sim. E às vezes, por mais difícil que seja a nossa relação com o sogro, com a cunhada ou com quem seja, ainda é a família da pessoa com quem você está casado. Sim. E aí precisa ter alguns entendimentos, porque nem sempre, necessariamente, é uma relação que ela precisa ser mantida a todo custo. Sim. É necessário haver desrespeito? Não. Mas você também é obrigado a estar dentro daquele lugar? Esse é o ponto. Uhum. Né? Então, assim, vai... É o limite. Exato. Né? É o limite. Então, o nosso tempo já aqui tá acabando. Eu quero agradecer a você, tá? E foi ótimo. Eu que agradeço, E Patrícia. até a próxima. Até. Beijo. Tchau.